Vai começar. Então, seguinte. No plano cartesiano, tá? Aliás, num plano qualquer, dados dois pontos A e B distintos, você tem o segmento ligando esses dois pontos, que é denotado assim por AB, tá? AB é o segmento de reta que liga dois pontos quaisquer distintos, tá? A aqui, A diferente de B, você tem um segmento que liga os dois pontos, o segmento é denotado por AB. E aí cabe a seguinte definição. Seja ômega contida em R2, ômega 1, subconjunto plano cartesiano. Nós dizemos que ômega, conjunto ômega, ele é convexo quando, conjunto ômega é convexo quando você tem o seguinte, quando o segmento AB está contido em ômega, quaisquer que sejam os pontos AB pertencentes a ômega, tá? Então veja, por exemplo, ó, esse pentágono aqui, ó, esse pentágono não, esse hexágono aqui, nossa, considera esse hexágono, né? O seu interior, esse conjunto não é convexo. Se você pega ômega como sendo no interior, por quê? Porque há dois pontos nele, tais que o segmento ligando esses dois pontos não está contido nele, tá? Se você pegar o segmento AB aqui, se pegar esse ponto A e esse ponto B, esse segmento AB, ligando dois pontos de ômega, não está contido em ômega. Daí, esse ômega aqui, ômega, não é o quê? Convexo. Mas se você pegar essa figura aqui, esse retângulo, ó, já esse retângulo, olhar no seu interior, né? O conjunto é o seu interior, não é o bordo, tá? Esse ômega é convexo. Por quê? Porque qualquer segmento que liga dois pontos de ômega, está onde? Está dentro de ômega. Então, esse ômega aqui, esse conjunto ômega, ele é o quê? Convexo. Você pega essa figura aqui, ó, um feijão, ó. Não é convexo, pois esse segmento aqui está fora de ômega. Está fora de ômega? Não. Não está contido em ômega. Então, esse conjunto ômega, ele não é convexo. Ômega não é convexo. Agora, um elipse, por exemplo, né, que tem uma aparência assim, ó, é convexo. Porque não há como eu ter um segmento ligando dois pontos de ômega passando por fora de ômega. Isto é, qualquer segmento que liga dois pontos de ômega está contido em ômega. Então, esse ômega é convexo. E eu vou usar essa definição para construir a definição de convexidade de uma função no intervalo. Ou, tá certo? Tá certo? A função ser convexa no intervalo ou ela ser côncava no intervalo. E como é que eu construo isso? Tá? Da seguinte forma. A situação é a seguinte. Sejam, ó,
I contida em R, 1. Você começou a gravação? Você disparou? Disparou naquela hora? Tá. Sejam I contida em R, 1. Intervalo. F, uma função definida em I, tá? F é uma função definida em I, tá? E ômega, o seguinte conjunto, e ômega, o conjunto dado por I ômega contida em R2, vamos melhor expressar, I ômega contido em R2, dado por ômega, é por definição, o conjunto formado por cada ponto x, y de R2, tais que o x pertence a I, e tá, o y é maior que ou igual a f de x. Esse conjunto faz sentido porque existe f de x para todo x aí. Você consegue vislumbrar quem é esse conjunto? No plano cartesiano? Olha quem é esse conjunto do plano cartesiano. Olha aqui, ó. Vou colocar o intervalo I aqui, e eu colocarei desse jeito, porque eu não sei se ele é aberto, se ele é fechado, se ele é semi-aberto, tá? Mas o fato é o seguinte, a função f está definida nesse intervalo, então ela tem o seu gráfico ao longo desse intervalo. Vou desenhar pensando que ela é contínua. E quem é a região ômega? Olha, quem é um elemento de ômega? Um elemento de ômega é um par ordenado xy, tal que x está em I, e o y é maior que ou igual a f de x, então o ponto está aqui em cima. Porque esse tamanho daqui para cá é o f de x. Aí se o y é maior ou igual a f de x, o xy está em ômega. Mas se o y é menor que f de x, o xy não está em ômega, mas ele está onde? Está embaixo do gráfico. Ou seja, a região ômega é a região do gráfico para cima, ao longo de... Você concorda? E nós diremos que a função é convexa em I quando essa região ômega for convexa. Por quê? Essa região ômega é convexa? Não, essa região ômega não é convexa. Por quê? Porque eu tenho dois pontos dela e o segmento que os une não está contido nela. Para essa região ser convexa, graficamente, você vê o que deve acontecer. Deve acontecer algo como isso. Ó. Precisa acontecer algo assim. Para essa região ser convexa, para essa região ser convexa, precisa acontecer algo dessa natureza. O gráfico tem que ter esse comportamento. O gráfico tem que ser uma coisa assim. Concordas comigo? Não pode ter ponto crítico. Ponto crítico? Onde é que está? Uma função aqui ela tem ponto crítico, e aqui tem um ponto de derivada zero. Tem nada a ver com isso. Tá? Tem ponto crítico. Mas vamos voltar ao que eu quero. Vamos voltar ao que eu quero. Tá? Vamos voltar ao que eu quero. Concentre no que eu quero. Eu quero definir quando a função é convexa no intervalo. Essencialmente, uma função, a definição é a seguinte, a função vai ser convexa no intervalo quando esse conjunto ômega for convexo. Tá? Então, aqui é um caso em que o conjunto ômega é convexo. Você concorda comigo? Tá? Só que eu preciso expressar matematicamente o que é ômega ser convexo. Você observa uma coisa.
Esse conjunto ômega, ele é convexo quando cada segmento ligando dois pontos de ômega está contido em ômega, não é? Portanto, eu afirmo para vocês o seguinte: esse conjunto será convexo quando cada segmento ligando dois pontos do gráfico de F estiver contido em ômega. Por quê? Porque se isso acontecer, ó, dados dois pontos, baixa aqui a perpendicular. Você concorda que se esse segmento tiver em ômega, esse também estará? Tá certo? Portanto, essa região ômega será convexa quando qualquer segmento ligando dois pontos do gráfico de F estiver dentro de quem? De ômega. E isso eu consigo aqui caracterizar matematicamente. Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Dados A e B pertencente aqui ao gráfico da função f restrita a ômega, melhor dizendo, dados A e B pertencentes aí com A menor do que B, seja S o segmento de reta ligando os pontos AF de A, que está no gráfico, tá certo? E quem? E B, F de B. Então eu vou pegar dois pontos aqui, tá? Dois pontos A e B. E o S vai ser esse segmento. Bom, veja bem, o S é subconjunto de uma reta, né? A reta que passa por esses dois pontos. E a reta que passa por esses dois pontos é o gráfico de uma função afim. Tá? Então eu vou pegar, agora, vou construir essa função assim, seja H de R em R, quem? A função afim tal que H de A é F de A e H de B é F de B. Ou seja, H é a função cujo gráfico, que é uma reta, passa por esses dois pontos. Só tem uma função satisfazendo, uma função afim satisfazendo isso. E quem é o S? O S é o segmento do gráfico da H ligando esses dois pontos, certo? Tá bom. Agora nós temos o seguinte, nós temos a seguinte coisa. A função H é dada por... Sabe o que é a função H? Sabe quem é? H de x é igual a... Olha, o seu gráfico é a reta que passa por esses dois pontos. Portanto, o seu gráfico tem que coeficiente angular? F de B menos F de A sobre B menos A. Então vai ser essa função aqui, ó. Vai ser a função dada assim, F de A mais F de B menos F de A sobre B menos A vezes x menos A. Qualquer que seja o x real. Vamos ver, será que é mesmo? É. Quem é H de A? Quem é? Para essa expressão. E, primeiro, isso é uma função afim? É, porque uma função afim, a sua lei de formação é uma constante vezes x mais outra constante. Então, isso aqui é uma função afim, que é uma constante vezes x
mais essa constante vezes o menos A. Então, dá uma função afim. E essa função afim, ela satisfaz essas duas condições aqui, ó. Quem é H de A? Quem é? Isso aqui dá zero, dá o F de A. E quem é H de B? Vai ficar F de A mais F de B menos F de A vezes B menos A. Cancela B menos A com B menos A, fica F de A mais F de B menos F de A, que é o F de B. Então, essa aqui é a função afim que satisfaz isso aqui. Daí, quem é o segmento S? O segmento S, que é o segmento ligando esses dois pontos, quem é? Cada ponto desse segmento, ele é da forma, ó, ele é da forma x, com x em A, e a altura, que é a sua ordenada, h de x. Ou seja, cada ponto desse aqui, ele é da forma x, h de x, com x variando entre A e B. Concorda comigo? Não é não? Não é? Logo, esse segmento S vai estar contido em ômega, se e somente se o ponto x, h de x, pertencer a ômega, qualquer que seja x pertencente ao intervalo fechado AB, que ocorre se e somente se o h de x maior que ou igual a f de x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo fechado AB. Ou seja, é se e somente se. Quem é h de x? Quem é? F de A mais o que? F de B menos F de A sobre B menos A vezes x menos A. Isso for o quê? Maior que ou igual a F de x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado ali. Ou seja, o segmento S ligando os pontos AF de A, BF de B, está contido em ômega, se somente se vale essa desigualdade, qualquer que seja x no intervalo fechado AB. Mas a região ômega será convexa quando esse segmento aqui estiver contido em ômega, quaisquer que sejam A e B. Portanto, eu tenho a seguinte definição. Isso me induz à seguinte definição. Definição. Sejam, olha a definição. Definição. Sejam e contido em R um intervalo, e F uma função definida em I. Nós dizemos que F é convexa em I, nós dizemos que F é convexa em I, quando... Bem, é quando esse conjunto ômega for convexo. Mas quando esse conjunto ômega será convexo? Quando qualquer segmento ligando dois pontos de ômega estiver contido em ômega. E isso ocorre quando? Quando qualquer segmento de reta ligando dois pontos do gráfico de F ao longo do intervalo I, que esse é o intervalo I, estiver contido
em ômega. Mas quando isso ocorre? Quando o S, dado dessa forma, estiver contido em ômega, quaisquer que sejam A e B em I. Mas quando isso ocorre? Quando você tiver essa desigualdade aqui, quaisquer que sejam A e B e I com A menor do que B, e X no intervalo aberto a B. Ou seja,